Olá pessoal, me chamo Lucas Silva, estou voltando com mais uma videoaula de PHP para o blog dosmaster.blogspot.com. Nessa videoaula a gente vai ver um pouco sobre programação orientada a objeto. A gente vai aprender um pouquinho sobre programação orientada a objeto. Nessa primeira aula a gente vai ver o conceito de programação orientada e numa próxima aula a gente vai entender um pouco mais, tá? Primeiro, o que seria a programação orientada a objeto? Como o próprio nome já diz, a programação orientada a objeto, ou POO, é algo voltado para o objeto, né? É um script que você faz com o intuito o final desse seu projeto é baseado em um objeto. Bom, falando não é muito interessante a gente entender. Eu acho melhor a gente mostrar na prática. Então vamos lá, estou aqui com o meu NetBeans aberto. Eu vou criar aqui um novo projeto. Próximo aqui. Eu vou chamar esse projeto de Pool, ok? Procurar aqui. Eu vou salvar no meu computador. Arquivo de programas, easyphp, www. Eu criei uma pasta aqui chamada Pool, certo? Vou abrir aqui, finalizar. Ok, finalizado meu projeto, eu vou aqui, eu vou criar um novo arquivo PHP. Ele vai ser, vou fazer o seguinte, cancelar aqui, dentro do meu diretório raiz eu vou criar um novo diretório, que vai ser a pasta classes, certo? Finalizar. Dentro dessa pasta classe eu vou criar um arquivo de PHP e eu vou chamar ele de conexão, certo? Esse aqui vai ser conexão.class.php, para a gente saber que vai ser a nossa classe de conexão. Então eu vou salvar dentro da pasta classe, finalizar. Ok? Ele já vai me abrir aqui. Ok. Então, na programação orientada a objeto, a gente utiliza muito classes, functions. Function seria os métodos, tá? Classe seria o molde do meu objeto, que seria o princípio de onde eu quero chegar, certo? Então, você tem sempre fazer, é interessante você sempre fazer uma classe na qual você próprio saiba aonde você quer chegar. No meu caso, como vai ser uma conexão, eu vou criar aqui, ó. Toda classe é começada com a palavra reservada class, tá? Em seguida o nome da classe. Como vai ser uma conexão? Conexão, tá? Na criação de classe é interessante você sempre colocar com letra maiúscula o primeiro nome, segundo a conexão mais que L, tá? É sempre com letra maiúscula, sempre começando com letra maiúscula, tá? Por convenção. Dentro da classe será as ações do seu objeto, que serão os métodos, as functions, como eu já havia dito. Existem vários tipos de funções para vários tipos de coisas. Isso aí você vai definir dentro da sua classe. Como vai ser uma conexão, eu vou precisar de alguns parâmetros que será o servidor, será o usuário, a senha e o meu banco de dados. Existem parâmetros de visibilidade que você pode estar colocando nessas suas variáveis. Vamos ver aqui algumas. Existe a public, que você pode acessar ela essa variável tanto dentro da minha classe quanto fora dessa classe. Existe a private, tá? Que ela já não pode ser acessada fora. Ela é uma variável privada. E existe a protected, que ela sim também que não pode ser acessada fora. Ela é protegida e você tem que construí-la dentro da sua classe para ela poder ser acessada fora. Que é o jeito que a gente vai fazer aqui agora. Então eu vou criar protected variável servidor ponto e vírgula. Vamos criar uma nova variável. Agora vai ser usuário. Protected variável usuário ponto e vírgula. Esses são os parâmetros necessários para a construção da minha classe, certo? Protected variável senha
ponto e vírgula, ok? Em seguida, protected variável banco, para ficar bem intuitivo. Ok, como eu havia dito, variáveis que são protegidas, elas não podem ser acessadas fora dessa classe. Como isso aqui vai ser uma classe de conexão, eu vou ter que utilizar ela justamente fora dessa classe, ou seja, na minha página inicial, para fazer a conexão, certo? E como é que eu vou ter que utilizar essas variáveis, já que eu não posso acessá-las fora? Como eu já tinha dito antes, elas só vão poder ser acessadas fora se você criar um método mágico, método construtor público, certo? Então vamos lá. Public e agora o método. Os métodos são as functions. A gente chama na programação orientada a objeto as functions de métodos, que é o que a gente vai utilizar para fazer as ações da nossa conexão. Então, public function underline construct, abre e fecha parênteses, certo? Por que underline? Todos os métodos mágicos, eles começam com esse underline, é uma particularidade, certo? Abre e fecha chaves. E ok, o que é que a gente vai precisar de construir? Essas variáveis. Eu posso começar aqui, ó. Serve, vírgula, user, vírgula, pass, vírgula, variável banco, db. Tá? Eu estou utilizando de nomes diferentes. Por quê? Isso porque eu poderia muito bem vir aqui, ó, servidor, tá? Usuário, vamos até colocar assim, ó, certo? Para ficar ainda mais descritivo. E o banco, certo? Mas fica a critério de vocês. Se vocês querem utilizar assim, utilizem. Não vai fazer nenhuma diferença. Agora, como eu vou estar construindo essas variáveis, eu vou ter que informar que essa variável protegida é igual a essa variável pública. Como é que eu vou fazer isso? This, certo? This, eu vou estar informando que isto, e sempre após o isto vai vir uma variável. Esta variável, servidor, certo? Eu estou chamando a protegida. Eu vou dizer que ela é igual à minha nova variável servidor pública. E vamos fazer isso com todas as outras variáveis. This usuário vai ser igual usuário, ponto e vírgula. This usuário, né? Senha vai ser igual senha, ponto e vírgula. This, opa, fiz duas senhas aqui, né? Servidor, usuário, senha, e aqui é o banco, né? Variável banco, e aqui banco também. Então aqui vai ser senha, já tá certo. Aqui agora o banco vai ser igual banco, certo? Ok, então a gente já construiu. Por que eu estou chamando isso aqui de método construtor? Porque ao instanciar essa classe, a gente já vai ver como é que faz para instanciar. Assim que eu instancio essa minha classe, o que é que ele vai fazer? A primeira coisa que o código vai ler vai ser o meu método construtor, meu método mágico. Ele está vendo que essas variáveis são protegidas, ele vai procurar um método construtor para essas minhas variáveis. Então ele vai ler isso aqui e ele vai dizer que essas variáveis são iguais a essas variáveis. E ele vai identificar isso atribuindo a minha classe, ok? Então, ao instanciar essa minha classe, eu vou ter que informar valores para essas variáveis. A gente já vai ver isso. Então agora eu vou ter que criar uma outra variável, ó, public function conecta, certo? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Meu método, ele não vai receber valores, tá? Ele apenas vai fazer o método, a função, desculpe, de conectar ao banco. Então variável connect de conexão vai ser igual a MySQL underline connect, o nosso famoso MySQL connect. Só que aqui eu vou chamar minhas variáveis protegidas, tá? Porque aqui eu já estou fora do meu método construtor. E ele vai conectar com o protegido e ele vai informar os valores para protegido a partir da minha public que eu criei aqui, né? Que eu construí. Então, this servidor, vírgula, this usuário, vírgula, this senha, ok? Or die MySQL underline error, abre e fecha parênteses, certo?
e depois eu vou retornar essa variável, return variável com ponto e vírgula. Vamos agora criar o método para eu selecionar o banco de dados, public, ok, function. Recapitulando, eu estou criando variáveis públicas para eu poder acessar essas minhas variáveis fora dessa minha classe, certo? Se eu criasse protegidas, eu não ia poder. Eu estou criando meus métodos. Métodos são as ações. A ação de conectar e agora eu vou fazer a ação de selecionar o banco. Então, selecionar, vou colocar assim, ó, CellDB, tá? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Vamos lá, variável CellDB vai ser igual a MySQL underline select underline db, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. This banco, ok? Or die MySQL underline error. Belezinha. Vamos retornar return variável CellDB, ponto e vírgula. Ok? Então aqui acabo de criar minha classe para eu conectar ao banco de dados. Agora eu vou ter que instanciar essa minha classe num arquivo externo, que é assim que funciona a programação orientada a objeto. Você faz toda a programação para o seu objeto, no meu caso o meu objeto aqui é a minha conexão. Então eu orientei ao objeto conexão e eu vou ter que instanciar essa minha classe conexão para eu poder utilizar essa minha classe. Então eu vou criar aqui, ó, novo arquivo PHP, vou chamar de index, no meu diretório raiz, certo? Index.php, finalizar. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Primeiro, eu vou dar um require once, no que? Na minha pasta classes barra o meu arquivo conexão.class.php, certo? Eu instanciei a classe, é como se eu tivesse escrevido todo esse código aqui dentro do meu index. Agora eu já posso instanciar a minha classe. Variável objeto, certo? Vai ser igual a new e o nome da minha classe. No meu caso, olha só, já deve estar aqui, ó, conexão. E ele já me dá aqui no NetBeans, ó, só para vocês verem o que a gente fez, ó, ponto e vírgula. Vocês podem ver, o meu NetBeans já me informou aqui, ó. Eu instanciei a classe conexão. Como eu tinha dito aqui antes, ó, no momento que eu construí minhas variáveis públicas, ele atribuiu essas minhas variáveis que eu construí à minha classe. Então, quando eu instancio essa classe, eu vou ter que informar valores para essas minhas strings, certo? Então, vamos lá. Primeiro, servidor, que como sempre, é localhost. Localhost. Depois, usuário é root, a senha que é em branco e o banco de dados que eu criei um aqui para essa videoaula chamado banco, ok? Aqui eu já estou conectado, mas é interessante fazer assim, ó, variável objeto. Se você tiver um método dentro da sua classe criada que ele não é para conexão, como no meu caso já criei minha classe conexão, certo? Então aqui já estou conectado. Mas se eu tivesse uma classe para fazer outra função dentro da minha aplicação, eu faria assim, ó, variável objeto e chamaria esse meu método. Você pode ver aqui que ele já aparece os meus dois métodos criados. Então conecta ponto vírgula objeto CellDB, certo? São os dois métodos que eu criei. Vamos ver se está funcionando. Eu vou atualizar aqui. Eu vou entrar na minha pasta pool. Você pode ver que não deu erro nenhum. Vamos errar aqui de propósito para ver se vai dar algum erro. Eu vou selecionar o banco X. Salvei. Ele tem que dar um erro, né? Olha lá, ó. No database banco X, certo? Não existe o banco de dados banco X. Então isso quer dizer que nossa conexão ao banco de dados com programação orientada a objeto está funcionando 100%. Na próxima videoaula a gente vai entrar aí falando sobre herança, a gente vai criar uma outra classe, a gente vai ver como é que funciona a herança dentro da programação orientada a objeto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.